Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Podcast Tempo e agora temporada de verão. Quero pedir uma salva de palmas para essa temporada. Mais um capítulo da questão da Contempo com os clientes para a gente entender, conhecer a história dos nossos clientes. E eu trouxe aqui hoje um amigo, um convidado, que ele vai falar um pouco para a gente sobre moda masculina, sobre como que a pessoa, como que o homem, ele vai se portar mediante o corte de cabelo dele. Então, Davidson, seja bem-vindo. Tamo junto. Prazer imenso nosso, o senhor está aqui aí. participando com a gente. Então, para começar, para o pessoal já entender, Davidson, conta um pouco da sua história, de onde que veio o Davidson até chegar no case que é hoje da questão da Milan. Primeiramente, prazer, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, participar desse podcast, né? E falar um pouco da minha história, né? Falar de como que começou esse trabalho em cima vamos falar do homem, né? Junto com a história do Davidson. Cara, eu comecei a empreender desde criança, vamos falar assim. Então eu falo que eu nasci para empreender, né? Hoje, no ramo de barbearia, no ramo desse conceito masculino, né? Dentro do visagismo, mas eu falo que eu nasci para empreender. E eu acho que a maioria dos empreendedores já nascem com isso, né? Eu tenho 3 meses de carteira assinada. Então, 3 meses que eu trabalhei, vamos falar assim, para alguém, né? Como eu disse, eu comecei a empreender muito novo, né? Na verdade, comecei trabalhando com meu pai na oficina e vi que aquilo não era para mim. Meu pai é funileiro, hoje aposentado, mas trabalhei um período com ele muito novo, comecei a trabalhar muito novo, com 9 anos de idade, só que eu vi que não era para mim, eu queria algo diferente. Então, comecei a empreender com 10 anos. Com 10 anos eu tinha uma vizinha que fazia salgados, produzia salgados para bares, né, lanchonetes, e uma vez numa conversa com ela ali, acabou que ela confiou em colocar na minha mão ali alguns salgados para que eu saísse para vender. E eu comecei a fazer isso de bicicleta, visitava a oficina, né? Venda direta, né? Exatamente. Então, assim, dali já comecei esse tempo na minha vida de empreendimento. Então, empreendi em muitas áreas no decorrer dos anos aí. Trabalhei no ramo de construção civil também. Interessante. Essa você não sabia, né? Eu não sabia, não. Fui gesseiro. Então, né, comecei da mesma forma, comecei trabalhando para uma empresa, mas quando eu aprendi, eu já quis sair e empreender. Então, sempre foi assim na minha vida, né? Empreendi em muitas áreas. E como que a barbearia chegou na minha vida? Como que eu percebi que o meu chamado era esse, para trabalhar com o homem, né? Foi em 2017, eu tenho um primo que também é barbeiro, né? Esse primo, na época, ele tinha sofrido um acidente, tinha quebrado a perna, então ele ficou impossibilitado de trabalhar, trabalhava na construção civil também, e fez um curso de barbeiro, certo? Começou a cortar cabelo, vamos falar assim, não tinha nenhuma barbearia ainda não, tava cortando cabelo na casa dele. Não tinha de visagismo, nem nada. Nada disso, e nem tinha uma barbearia, ele, né? Só que, cara, deu muito certo pra ele. Como eu e ele, a gente foi criado junto, a gente sempre esteve muito próximo um do outro, né? Ele chegou pra mim e falou assim: ô Davis, por que você não faz um curso de barbeiro? Por que você não vem ser barbeiro também? Cara, tá dando muito certo pra mim. E foi naquela época do boom da barbearia, você lembra disso? Entre 2015 e 2017. Foi na época que começou a surgir os barbershops. Apareceu mais, né? Exatamente. Porque antes, cara, barbearia era o quê? Barbearia era você chegar no barbeiro e cortar o cabelo por higiene, né? Era cortar o cabelo, exatamente, cortar o cabelo por higiene, não era por estética, não era porque você queria buscar algo que combinasse com você. Então teve esse boom de barbershop, onde surgiu mesa de sinuca dentro da barbearia, fliperama, né? Então foi aí que eu comecei a me interessar, certo? 2017 eu fiz um curso de barbeiro, curso básico, e a partir daí comecei a trabalhar. Comecei na sala da minha casa, né? Não fui trabalhar em nenhuma barbearia e também não abri minha barbearia. Comecei cortando na sala da minha casa, atendendo as pessoas mais próximas, família, alguns amigos, tal. Quando eu percebi que começou a dar certo, eu sempre fui um cara muito corajoso, Pedro. Entendeu? Eu nunca fui um cara que
que travou pelas circunstâncias ou que ficou com medo pelas circunstâncias. Assumiu muito risco, Eu né? sempre assumi risco. Eu falo que eu tenho essa questão de assumir risco como, ao mesmo tempo que é uma qualidade, é um defeito, né? Porque às vezes a gente assume risco que pode trazer uma consequência maior, né, dentro do negócio. Então, eu sempre fui um cara que assumi muito risco, certo? Então, o que que eu fiz? Eu saí, quando eu vi que estava dando certo, saí da minha casa e abri a barbearia numa garagem, que era próxima da minha casa. Aluguei uma garagem e abri a minha barbearia lá. E comecei a estudar muito. Eu sempre estudei muito esse nicho, sabe? Desde quando eu comecei, estudei muito. Então, cara, entre 2017 e 2018, eu tive uma crescente muito alta dentro da barbearia, muito alta mesmo. Tanto que em menos de 2 anos eu já estava ministrando workshop, eu já estava dando curso prático, né? Mas eu fiquei nessa barbearia, cara, no bairro, uns 8 meses, mais ou menos, uns 8 meses. Daí já surgiu uma oportunidade para poder ir para o centro, né? No centro da cidade. Foi onde começou toda essa história de visagismo. Você vai assustar quando eu falar visagismo, porque para a maioria das pessoas isso é novo, né? Só que eu Tá em alta estudo. agora e Exato. tal, tem isso. Eu estudo visagismo desde 2018. Quando era o mato. Exato, só que a nomenclatura não era visagismo, não existia essa nomenclatura. Ninguém vendia o visagismo. Como que vende isso aí? Então, era assim, o estudo do rosto, sabe? O barbeiro que se destacava naquela época, que entendia de corte, mais de corte na tesoura, né? De uma barba mais simétrica, de algo que realmente combinasse com o rosto, ele estudava o rosto, as divisões, os terços, né? Então, 2018 eu já estudava isso. Antes de gourmetizar, então, Isso, né? até assim, né? O pessoal, você tá falando baboseira. Que estudava desde 2018. Tem um vídeo no YouTube, tem alguns cortes no Instagram também, nos destaques, onde eu mostro, eu ensinando para outros barbeiros sobre exatamente o que é o visagismo hoje. Entendeu? E lá de trás, né? Exatamente. Então, cara, só pra gente, né, continuar, eu abri essa barbearia no centro, na época era Império Barber, com um sócio. Esse sócio é um cara que eu tenho muita gratidão pela vida dele, porque foi um cara que acreditou em mim, né? Legal, Um grande empresário de São João del Rei. Ele foi um cara que investiu em mim naquela época, sabe? Eu não tinha condições financeiras de abrir uma barbearia, então a gente fez uma sociedade. Eu sabia fazer o negócio acontecer e ele tinha o dinheiro, a gente juntou e fez a muito ideia. job e o capital, né, cara? Exato. E a gente fez a ideia dar certo. Só que, cara, por ironia do destino, né? E hoje eu entendo que tudo acontece porque tem que acontecer. Veio a pandemia, 2019. E a gente tinha acabado de abrir essa barbearia, tinha pouco tempo. O que Não que tinha aconteceu? maturado ainda. Nada. Então a gente tava sem, vamos falar assim, não tava estruturado ainda, né? Era tudo muito novo. Acabou que a gente ficou um período fechado e quando voltou a gente não deu certo, a gente teve algumas discordâncias, e aí acabou, certo? E aí eu abri a Brothers. Era Império Barber, saí da Império Barber e abri a Brothers, que era ao lado, certo? Uma barbearia próxima ali também, aluguei outro ponto, né? Ele continuou a dele, eu continuei a minha. E na Brothers eu fiquei 1 ano, certo? Só que eu tava saturado, Pedro. A pandemia me cansou muito. Acho que muitos empresários passaram por isso. Sim, muita gente. A pandemia foi um divisor. Tinha muita Exato. gente que conseguiu melhorar pra caramba. E teve muita Exatamente. gente também que penou pra caramba, teve muita Exato. dificuldade. E assim, eu fiquei, aquilo ali me desgastou demais, sabe? Tava no auge dos workshops, tava no auge dos cursos, e eu tava começando a me destacar, né? Graças a Deus, consegui fazer o meu nome dentro da barbearia, tomou uma proporção até nacional, né? Fui embaixador da MQ, que é a Force Barber, né? Fui embaixador dessa marca, que é uma marca muito conceituada no ramo de barbearia, né? Então, fiz grandes amigos de nomes conceituados dentro da barbearia. E, cara, como eu fiquei cansado disso, eu perdi o tesão, sabe? Porque eu acho que o que move a gente dentro do negócio é o tesão mesmo, é aquela vontade, cara. Você tem que acordar todo dia ali querendo fazer aquilo ali, entendeu? Sim. E eu perdi isso, cara. Perdi isso. E é uma coisa tão estranha, Pedro,
que barbearia pra mim, eu tenho tatuado, cara. Eu tenho tatuado no meu braço, tenho tatuado na minha mão. É algo que, quando eu entrei pra esse nicho, eu sabia que isso fazia parte de mim. Entendeu? Eu sabia que eu nasci pra fazer isso. É igual eu falo, eu nasci pra empreender, eu gosto de empreender, já empreendi em várias áreas, sei que eu vou empreender em outras áreas ainda, tenho futuros negócios, né, que eu já tenho trabalhado em cima, mas eu sei que eu nasci pra barbearia, Isso é certo? legal. Tem propósito, né? Já sabe Pois é, que era o meu seu propósito propósito, é esse. era meu propósito, era meu chamado, é meu propósito. Só que, nesse período eu fiquei frustrado, então, pra mim deu, vamos falar assim. Abandonei, vendi minha barbearia e fui trabalhar em outra coisa. Eu fui empreender Em como, outro lugar. como fotógrafo de cavalos, né? Totalmente diferente. Mas enfim, foi um aprendizado. Só que, o que que eu percebi? Primeiro que eu não era feliz, né? Porque eu nasci para isso. E segundo que eu dava certo fazendo isso. E aí foi quando eu voltei, né? 2020, final de 2023, eu volto para a barbearia e começo essa trajetória de novo, e já abraçando essa ideia e trazendo o visagismo, né? Eu fui o pioneiro no visagismo dentro de São João del Rei, certo? Dentro da nossa região, vamos falar assim. Então eu cheguei, já abracei essa ideia, já peguei, já meti bronca, já fiz o negócio acontecer, e o negócio tomou uma proporção muito grande, graças a Deus, né? Voltei, Pedro, esqueci de contar essa parte. Voltei trabalhando em uma barbearia, Isso não é bom, legal. voltei. Não voltou com a sua Isso, própria, que e é eu algo vou que te você não tinha contar feito ainda, né? isso, e eu vou te contar por que que eu voltei trabalhando numa barbearia. Primeiro, por motivo financeiro. Eu não tinha condições de abrir uma outra barbearia. Segundo, porque eu nunca fui um funcionário, aliás, eu nunca fui um colaborador dentro da barbearia. Eu quis entender esse processo, eu quis ser o melhor colaborador que eu pudesse ser, para que eu tivesse muita bagagem na hora que eu voltasse. Pra conseguir ter o seu Exato. próprio negócio. Eu acho que o melhor líder, né, é aquele que aprende a ser liderado, certo? Essa é uma frase que... E essa frase, só pegando um gatilho lá atrás, cara, eu aprendi com esse cara que foi o meu sócio lá atrás, sabe? O melhor líder é aquele que sabe ser liderado. Isso é legal. Ele precisa de uma liderança, né? Acredito que ainda que hoje eu seja o líder da minha equipe, né, eu preciso de alguém acima de mim, cara. Eu preciso de alguém me orientando, eu preciso de um mentor. Eu preciso de alguém que vai ver os meus erros e vai me ajudar a corrigir, certo? Então foi isso que eu fiz. Eu vim trabalhar nessa barbearia, Dom Gliorini, fiquei 1 ano e meio na Dom Gliorini, bati todas as metas que eu tinha que bater, fiz o meu nome de volta, né? Que é o principal, Que é o trabalhou com principal, as vontade. pessoas começaram a ver que o Davis voltou, meus clientes começaram a voltar, eu comecei a trazer novos clientes, atendi também um período em Barbacena, esse período em Barbacena captei clientes também, e fui fazendo meu marketing dentro da rede social, que é importantíssimo, né? Até que a Dom Gliorini fechou, mudou de cidade, foi para Juiz de Fora, e aí surgiu a oportunidade de abrir a Milano, certo? E é onde a gente está hoje. Beleza? No Então patamar acho que chegou, né? acho que eu fiz uma, né, eu peguei aqui, fiz um conjunto de tudo que aconteceu e te contei. Conseguiu chamar muita coisa legal, olha que interessante. A gente conversou aqui sobre o chamado que Certo. você teve em questão de, cara, não é pra mim ser funcionário, não é pra mim ser CLT, eu quero ter algo meu, independente de como seja, qualquer Exato. ramo, mas eu tô aqui sempre à frente. E assumir risco, né? Porque a gente assume muito risco. Desde, por exemplo, ter um time, porque a gente assume o risco de honrar com eles no final do mês, honrar com a família deles. Exato. E é aquela famosa história, quanto maior o risco, maior o retorno depois. Com certeza. E toda essa trajetória é legal. O que eu achei interessante demais é o estudo do rosto, né? Pra ver como que uma coisa começa normal, depois a galera vem, pô, vamos criar um termo, criar Exato. uma coisa especializada pra deixar um pouco mais legal, pra entender um pouco mais. E me responde uma coisa, quantas barbearias que você teve antes da Milano? Olha, eu tive a primeira barbearia que eu tive. Vamos contar a sala da minha casa, porque eu dou muita importância pra ela. Pode contar, porque Tá? comer de tudo, cara. Então era uma cadeira e um espelho, mas foi ele que começou. Então eu tive a sala da minha casa, depois eu tive a barbearia Silveira, que foi essa que eu abri na garagem, certo? Era uma garagem alugada. Uhum. Depois eu transferi a barbearia Silveira pra garagem da minha casa, Entendi. tá? Mas ainda era Mas barbearia Silveira. Era Silveira ainda, tá. Dali eu fui pro centro,
onde a gente abriu o Império Barber, que é onde eu tive esse sócio meu. Até agora estamos 3, né? Isso. 3. Saí da Império Barber, fui pra Brothers, que era minha também, e chamava Brothers porque eu tenho esse primo meu, que eu contei no começo da história, que eu e ele éramos sócios nessa Brothers, tá? E a partir daí, foi onde eu parei. Aí eu voltei a trabalhar, comecei a trabalhar depois de 2 anos na Dom Migliorini, fui funcionário 1 ano e meio, fui colaborador 1 ano e meio, e agora tenho Milano. Então 5 no total, né? 5 no total. 4 minha e uma que eu trabalhei como colaborador. E você pegou muita fase em questão de barbearia. Exato. O que você vê que mudou mais hoje? Porque, exemplo, muita gente até hoje tem preconceito com o trabalho que você faz, por exemplo. Acho que, só ali fazer o pezinho, a barba, tá bom demais. O que você viu que mudou de lá pra cá, que tá chamando mais a atenção do pessoal pra olhar pra sua área, da sua empresa? Pedro, o mercado que mais cresce no Brasil é o mercado da estética, tá? Esse é o mercado que mais cresce no Brasil e já tem anos que isso vem acontecendo gradativamente, certo? Então, o que tem acontecido com o homem? O homem tem despertado para isso também. Na verdade, Pedro, é o seguinte, o homem ele se perdeu nessa confusão de moda, de estilo. Ele se perdeu nisso. Se você voltar, cara, no pai do seu pai, tá? Seu avô, seu avô penteava o cabelo, seu avô tinha um valor inestimável no bigode dele, tá? Seu avô tinha bigode ou não? Se ele não tinha bigode. Ele não tinha, a barba dele tava feitinha, não, tinha bigode. Então, seu avô tinha um valor inestimável no bigode, seu avô penteava o cabelo, o seu avô se vestia socialmente, tá? Muito melhor do que é hoje. Camisa pra dentro, sapato, calça social, entendeu? E você pode ter certeza que ele tinha a escovinha dele pra ele ajeitar o cabelinho dele. Ele ficava aqui no bolso, aqui, ó, dentro do paletó, assim, tá? Pegava aqui assim. Ó. Exatamente. O homem, ele se perdeu nesse caminho aí. A mulher não, tá? Sempre mais vaidosa. Exatamente, o homem se perdeu. E ele achou que não era mais necessário cuidar da aparência dele. Só que, cara, a gente vive de períodos, né? Sim. A gente vive de ciclos. Então tem voltado. Tanto que eu vou te dar um toque. Pra você poder entender melhor do que eu tô falando. Você fazia degradê? Fazia, claro que fazia degradê. Você fazia degradê. Eu fazia degradê, né? A maioria das pessoas que estão assistindo aqui, homens faziam degradê. Por que essa mudança aconteceu? Porque esse ciclo passou, tá? Tem gente que vai continuar fazendo degradê? Vai. Tem, né? Só que o conceito cultural, né? O que as pessoas enxergam, vamos falar assim, panorâmico, né? No geral, você vai entender que esse ponto de vista, ele já entrou na nossa cultura. A gente não quer mais isso. A gente não quer degradê mais. E quem faz é o cara que ainda não preocupa com a vaidade dele. E tá tudo bem. E naqueles raros casos que fica bom, né? Raros casos que ficam bons. E tem também os militares. Justo. Que, cara, é o perfil do cara. Quer passar uma imagem mais fechada. Exato, e ele tem que fazer isso. Sim. Ele tem que cortar o cabelo assim. E pra ele vai ficar bom, vai ficar ótimo. Porque combina com a profissão dele, combina com a personalidade dele. E ele tá transmitindo exatamente o que ele precisa, tá? Então vai ter alguns casos esporádicos, mas igual eu te falei, a maioria vai sair, e já tem saído, tá? Por quê? Porque é cultural, cara. É um ciclo, já passou aquele ciclo e tá vindo outro. Pode ser que depois vai voltar? Pode ser que vai voltar. Imagina que volte, viu? Porque Exato. até esse ciclo que a gente tá agora é um ciclo mais, olha assim, clássico. Remetendo muito mais, década de quê? 1940, 40, assim, 50, que era melhor, 60. vestir melhor, barba, Exato. cabelo alinhado, era Com impecável. certeza. Exatamente. Então, assim, voltando àquele assunto, né? O homem, ele tá mais preocupado com a aparência dele hoje, né? Eu gosto muito de uma frase, né? Não só sobre cabelo e barba, porque eu acredito que cabelo e barba também é se vestir, Sim, né? Mas sim. se tratando de roupa, eu gosto de uma frase que fala assim, ó. Não se vista para a posição que você está. Se vista para a posição que você pretende. Isso é legal. Tá? Então a gente pode usar isso para cargo também. Não se vista para o cargo que você está. Se vista para o cargo que você pretende. Certo?
Eu costumo dar um exemplo básico. O rosto é o seu cartão de visita, certo? Se eu chego na sua casa, você tá de pijama, Amarrotado, a o seu cara. cabelo e a barba é a mesma coisa. É o mesmo cabelo e a mesma barba, certo? Se você chegar numa reunião vestindo o terno mais caro que você pode, sapato mais caro, relógio mais caro, seu cabelo e a barba é o mesmo. Você não vai colocar ouro na barba, você não vai colocar ouro no cabelo, no rosto, não tem como. E nem adianta também, né? Então, o rosto é seu cartão de visita. Vou te dar outro exemplo. Você vai contratar alguém, certo? Então, eu vou chegar, você vai me receber. Se eu chegar com a minha barba mal feita e meu cabelo sem pentear, atrapalhado, sem corte, Pedro, eu já perdi 40% de chance dessa vaga. Só se eu for muito bom no meu currículo ali, se eu tiver uma indicação muito boa, que você vai me contratar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o rosto desorganizado, ele transmite o quê? Desleixo. Verdade. Se eu não cuido de mim, Pedro, eu vou cuidar do seu negócio. Se eu não cuido de mim, eu vou conseguir te oferecer o melhor dentro do seu negócio. Entendeu? Então, cara, hoje, nos tempos que a gente vive, de rede social, de posicionamento, De impressão que a gente passa, de impressão, parecer pra exato, depois ter. Que exatamente. Você acha que isso tem o quanto de importância? Não, eu falo de uma opinião pessoal minha. Aham. Eu sou muito desse time. Por quê? Sou daquele cara que gosta de cuidar tanto do físico quanto da questão da face, do rosto, esse tipo de coisa. Se vem uma pessoa pra mim, pô, quero trabalhar na Contempo, vai deixar o currículo, vai participar de um processo de recrutamento e seleção. A pessoa chega lá, vou dar um exemplo básico. Aham. Cara, desleixado, o cara vai pra uma entrevista de bermuda, não bota uma camisa legal, pô, não sabe pentear um cabelo. A primeira impressão que eu vou ter pelo meu perfil, e muita gente que mexe com a empresa tem um perfil que eu tenho, você também tem isso. Aham. Você vai achar, quem que é esse perdedor? Quem que é esse cara que tá aqui? Por que que ele acha que vindo assim ele vai ganhar um serviço? Ele pode queimar a língua, porque tem muita história que eu conheço. O cara chegou lá, roupa tudo estranho, até de uma camisa social, beleza, mas tudo errado, torta, só que depois começou a fazer pergunta. O cara respondia tudo. Tudo que você perguntava, ele batia de volta e te fez queimar a língua, que a gente fala. Só que, olha o perigo que o cara correu Aham. nesse ponto. De, cara, não tá bem vestido, não tá bem alinhado. A primeira impressão, normalmente, é a que fica. E ele corre um risco muito grande. E o que a pessoa, quando chega lá também, Davidson, no seu estabelecimento, o que ela fala assim? Ô, Davidson, cara, eu quero transmitir força, quero transmitir. O pessoal te procura normalmente pra mudar o quê? Que eles não estão satisfeitos. Aham. Então, como que funciona a consultoria de visagismo? Né? A gente ela constitui em 4 etapas. A primeira Desmembra pra etapa. nós aí. A primeira etapa é um teste de perfil comportamental em arquétipos, né? Por que a gente faz esse teste? Para que eu possa conhecer mais rápido a personalidade dessa pessoa. É um teste que ele é muito efetivo, sabe? É um teste muito exato. E é engraçado que pra casar com o perfil comportamental, pra você escolher como que você vai guiar o cara, né? Exato. Porque é o seguinte, cabelo e barba tem tudo a ver com personalidade, certo? Cabelo e barba é uma forma de se expressar. Você concorda comigo? Sim, totalmente. Então é uma forma de se expressar. Então, uma conversa de 30 minutos é muito pouco tempo para eu conhecer alguém. E esse teste, ele me traz uma exatidão maior. Vamos falar assim, de 70% a 90% do que o cara realmente é. Se ele responder as perguntas de forma certa, né? Se for sincero, né? Coesa, Porque pra não ficar com vergonha, até o dia respondendo Exato. assim. Mas a maioria das vezes o cara responde. Então ele vai fazer esse teste para eu conhecer a personalidade dele. Em seguida, eu vou fazer uma entrevista. Entrevista com perguntas direcionadas para quê? Para cabelo e barba. O que o cara gosta? Qual que é as dificuldades dele? O que incomoda no cabelo? O que incomoda na barba? Se ele penteia o cabelo, se ele não penteia? Se ele usa algum produto, se ele não usa? Porque é o seguinte, Pedro. Eu não posso inventar um cabelo pro Pedro que ele não vai dar conta de cuidar. Certo? Eu não posso criar um corte pro Pedro que vai atrapalhar ele nas atividades físicas, que entendeu? Que vai dar muito trabalho para ele de manhã se ele não tem tempo para fazer isso. Então eu vou ter essa conversa com ele. A terceira etapa é onde eu faço as fotos para fazer a análise anatômica, formato de rosto, tipo de crânio. Aproveito para analisar
fio do cabelo, fio da barba, se tem falha, se não tem. E a quarta etapa, onde eu pego todas essas informações e monto um dossiê de proposta, né? Para eu apresentar para ele essa proposta e eu e ele decidimos juntos ali o que fica melhor para esse cara. Então, com tudo isso que eu faço, né, eu consigo captar o que realmente esse cara quer. Se é transmitir força, se é transmitir segurança, se ele quer transmitir mais maturidade, entendeu? Normalmente, o cara que procura uma consultoria de visagismo, ele quer transmitir alguma coisa e ele não está satisfeito com o que a imagem dele está transmitindo, certo? Então, às vezes são pequenos ajustes. Às vezes você não vai fazer uma mágica, foi no seu caso. Eu lembro quando você fez a consultoria comigo. A Rafaela, ela chegou lá e falou, mas não mudou muita coisa, não. Eu falei... Exato, é porque no seu caso, você já é um cara vaidoso, você é um cara antenado, você já estava atento às tendências, moda, tudo isso você já sabia. Tanto que você chegou com a ideia comigo, a nossa ideia já meio que bateu. Foi só ajuste. A gente precisou ajustar algumas coisas, de como, Pedro, isso aqui vai facilitar para você pentear, o seu topete não precisa estar tão alto, vamos baixar um pouco, senão vai esticar muito o seu rosto, a linha da sua barba, não vamos jogar ela muito para baixo não, porque isso aí vai deixar um pouquinho de papada, vamos tentar deixar o rosto mais reto, vamos valorizar, ajustes. Só que tem gente que está totalmente perdido, entendeu? E é a grande maioria. Certo? Eu não posto 20% dos resultados que eu tenho ali, Pedro. Eu acho legal que você tem uma frase que tem gente que faz força pra ficar feio, eu me amarro demais. Me amarro demais assim. Mas é verdade, tem gente que faz força pra ficar feio. O cara faz força pra ele ficar feio. É absurdo, entendeu? O cara já tem o rosto redondo, o que ele faz? Faz a barba dele redonda, entendeu? O cara já tem o rosto fino, que é o meu caso. Às vezes o cara não tem muito ângulo de mandíbula, eu não tenho. Aí o que o cara vai e faz? Tira a barba e deixa uma ponta com cavanhaque. Ele só fica uma cara parecendo um lápis. A ponta de lápis. O queixo dele fica igual a ponta de um lápis, cara. É isso aqui, ó. Entendeu? O cara faz força, literalmente. Pô, o cara tem a orelha grande. Então o que ele precisa? Se ele precisa ter a orelha grande, ele precisa quê? De mais volume na lateral, porque ele vai aproximar o cabelo da orelha, certo? E isso vai destacar, não vai trazer ênfase pra orelha. Ele vai lá e faz um degradê da zero. Pra destacar exatamente a orelha. Aqui, assim. O cara tem o terço superior, que é acima da sobrancelha até a linha do cabelo. O que o cara faz? Lambe esse cabelo para trás, para a testa dele aumentar, ao invés de trazer o movimento para frente. Puxar esse topete, fazer uma leve projeção para equilibrar o terço. Entendeu? Então, assim, hoje, graças a Deus, a maioria dos homens, hoje eu falo com muita certeza, viu, Pedro? A maioria dos homens não é preconceituoso mais com essa mudança. A maioria dos homens. É uma coisa muito comum, né? Isso. Às vezes ele não sabe como buscar, às vezes a condição financeira dele ainda não ajuda, mas o homem já está muito mais atento a essas coisas, entendeu? E eu acredito que a tendência é cada vez mais melhorar. E querendo ou não, olha que eu achei legal. Você começa lá na parte intelectual da pessoa. Você começa a olhar o comportamento, o que ela faz no dia a dia. Exato. Depois você analisa o físico da pessoa, a anatomia dela. Exato. Pra aí sim saber como que vai cortar o cabelo, como que você vai mexer no rosto dela. Exatamente. E eu acho muito legal porque, até eu mesmo quando cheguei lá pra conversar com o Davidson, cheguei lá e falei assim, pô, Davidson, cara, pelo meu tipo de serviço, o que eu preciso? Preciso aparentar ser um cara mais sério. Até falei assim, pô, Pedro, maturidade. Falei, deve ser um cara novo, né? Maturidade, isso, por ser um cara novo, então eu tenho que ter igual uma barba mais volumosa pra dar a impressão que eu tenho 30 anos ou mais, assim, esse tipo de coisa. Então eu busquei com ele algo desse tipo, pra eu conseguir transmitir o que eu queria e, claro, sempre pensando, que você falou, é muito bom, da cadeira. Eu pensando no Pedro daqui 5, 10 anos. Exato. Mas eu tenho a percepção que, quando eu tiver com 40 anos, eu já vou usar o quê? Uma barba mais ralinha. Exatamente. Porque a minha família tem uma genética de ficar grisalho. Aí eu vou baixar um pouco o volume pra parecer mais molecão, porque combina. Agora quer mostrar que é mais velho. E o que acontece, né? Então, aproveitando, vamos fazer uma análise do Pedro aqui para vocês entenderem. Já que o Pedro falou essa questão de transmitir mais maturidade, né, de aparentar ser mais velho, eu não gosto dessa expressão de aparentar ser mais velho. Porque quando a gente fala mais velho, a gente tende a achar o quê? Que é algo que já passou. Ou que está, sei lá, desgastado. Interessante, né? legal. Por exemplo, essa calça tá velha, esse sapato tá velho.
Eu acho que quando a gente foi trabalhar no seu perfil, uma das minhas preocupações é que você continuasse aparentando um jovem, tá? Porque é o que você é, Justo. A minha certo? essência, né? Então, a gente trabalhou em cima disso, ao mesmo tempo preocupando com isso, beleza? Quando a gente não chegou num ponto de trabalhar o seu cabelo com muito produto, você reparou isso? Sim. Você usa uma pomada que é uma pomada efeito natural, para que seu cabelo não fique muito engessado. E tem dia, por exemplo, que vai de perfil, Você nem né? usa. Tem igual aqui, ó. Exato, Tô é um pelado cabelo. aqui. Exato, porque é um cabelo que ele é um cabelo um pouco desconstruído. Não é um cabelo muito certinho. Ele é muito louco. Tem dia que Entendeu? acorda... Exato. Então, ao mesmo tempo que a barba traz uma maturidade, o seu cabelo é um pouco despojado. E ao mesmo tempo que ele é despojado, ele também é um cabelo que ele transmite uma, vamos falar assim, algo mais sério. Uhum. Entendeu? Não é bagunçado. Entendeu? Então a gente preocupou com isso. E a gente tem que trabalhar assim, em cima de todos os perfis. Todos. Eu não posso, muitas vezes, às vezes chega um cara mais velho, um cara com uma idade mais avançada, e ele quer parecer um garoto. Tá? Acontece. Não, Imagina. eu quero. Aí ele fala assim, você acha que um degradê vai ficar bom? Eu falo, cara, você vai ficar ridículo. Eu não falo com essas palavras, mas vai ficar ridículo. Por quê? É forçação. As coisas não funcionam com forçação. Não posso fazer o Pedro aparentar ser velho. Eu preciso fazer com que o Pedro transmita maturidade. É diferente. Aquele equilíbrio, né? Exato. Não ultrapassar muito o ponto, exatamente. Né? Então a gente tem que estar atento a isso. Cara, o pessoal às vezes, eu vejo que quando procura, a satisfação aumenta demais. Então, baseado nisso, nesse aumento da satisfação, fala por uma pessoa que às vezes não tá com aquela vontade, ainda tá com receio. Não sei se eu procuro um visagista, não tô satisfeito com o meu corte de cabelo. Fala alguma coisa que você vê que funciona, que possa motivar essa pessoa a te procurar. É o seguinte, tudo que você for fazer na sua vida para melhoria requer um investimento, certo? Seja de anotei tempo, aqui, tudo para melhorar investimento. Isso, seja de tempo, seja de dinheiro, né? Você vai ter que investir alguma coisa, certo? Então, às vezes as pessoas elas assustam com o valor da consultoria de visagismo, só que a pessoa ela não dilui isso não, a longo prazo, tá? E tá, às vezes, só olhando o monetário, né? Não a satisfação dela. Não, exatamente, e ela olha o montante. Você vai pagar um valor X agora. Só que não é um atendimento de visagismo, é uma consultoria de visagismo. E a consultoria, qualquer consultoria, ela abrange muita coisa, certo? E é a longo prazo. A gente viu aqui, ó, não é só cortar o cabelo, Não é só cortar desde o o seu cabelo. perfil até como que você age. Exatamente. E assim, talvez esse diferencial vai mudar muita coisa na sua vida. Seja na sua área profissional, seja na sua autoestima, que para mim é o principal. Sim, tá? o principal ponto. Eu não acredito em sucesso sem autoestima. Não acredito. Tá? Uma coisa está ligada à outra. Todo cara bem-sucedido tem uma boa autoestima. Tá? E eu não estou falando de beleza, não. Eu estou falando de autoestima. Então, quando você procura uma consultoria de visagismo, o ponto principal é melhorar a sua autoestima, certo? Isso, cara, já paga qualquer investimento. Você tá bem com você Isso. conseguir ter mais confiança para fazer, se sentindo melhor, estando melhor. Exatamente. Quando eu comecei com as consultorias de visagismos, eu peguei um caso, foi o segundo caso que eu peguei. Era um senhor, né? Um cara totalmente desprovido de autoestima. O cara não tinha autoestima nenhuma. E o trabalho que a gente fez com ele, né, foi muito legal porque foi uma experiência que eu tive já na segunda consultoria. Eu ainda, vamos dizer assim, era um pouco inexperiente na consultoria, já entendia do assunto, mas para mim foi muito construtivo para ele também. Porque, cara, como que isso melhorou a vida desse cara? Não foi só um corte de cabelo. Isso melhorou demais. O cara ajudou na questão da depressão, o cara tava depressivo.
ajudou a melhorar, não foi o remédio, não estou dizendo que a consultoria de visagismo resolve um problema de depressão, mas foi um fator que ajudou nessa melhora. Esse pequeno fator geraram vários fatores em cadeia. Exatamente. Ajudou o cara. E olha só, Davidson, chegando aqui pro final do nosso primeiro episódio da temporada de verão, o que eu gosto de pegar com o pessoal é o seguinte, agora você tem a sua câmera é aquela ali. Se você tivesse a oportunidade de falar para todo mundo escutar o seu melhor reels ou qualquer coisa assim, vai viralizar para o mundo inteiro sobre você ou sobre a sua profissão, sobre como que a pessoa pode dar esse próximo passo, o que você falaria? Fica à vontade com a sua câmera. Essa é difícil, hein? Essa é boa, né? Essa daí você me pegou assim até de desprevenido. Então, cara, é a frase que eu mais falo, né? O seu rosto é o seu cartão de visita, tá? E no seu cartão de visita contém as informações que você acha mais importante. Você concorda comigo? Então, se você vai fazer do seu rosto um cartão de visita que não é atrativo, você sabe que você tem muito a perder. Então, começa cuidando do seu rosto. Começa cuidando dessa parte, vamos dizer assim, de apresentação, né? Assim como a capa de um livro precisa ser atrativa para que esse livro seja lido, seja vendido, né? Seja um sucesso, assim também é o nosso rosto. Então, a consultoria de visagismo, ela vai extrair beleza do seu natural. E pode ter certeza que, por menor que seja a mudança, vai ser uma grande mudança. E é isso. Excelente, Davidson. A gente agradece pela sua participação. Valeu. Posso só falar, só para finalizar? Claro, rapidinho? Pode ser. Não posso esquecer, né? A gente tá falando de barbearia, tá falando desse tempo de construção. E para eu não passar vergonha aqui, esquecer de quem me ajudou muito, né, cara? Isso é bem importante olhar quem tá com a gente. Exatamente, que é a Dábita, minha esposa, né? A Dábita foi peça fundamental nessa construção, nessa reconstrução do Davidson, empreendedor e profissional do visagismo, da barbearia. Eu costumo dizer que mais importante do que dinheiro, do que qualquer coisa, são as pessoas que estão do nosso lado ali. Hoje a Dábita é responsável pela toda a parte administrativa, todo o financeiro, a gestão burocrática da Milano. Que lida com a gente, lá na contabilidade. Que lida com vocês, né? Eu não quero saber de nada. Eu falo que eu sou o cara da ação, né? Eu sou o cara que gosta de estar ali fazendo, movimentando. Exatamente, o cara que lidera, mas essa parte eu deixo todo com ela. E eu acredito que isso é o coração da empresa, né? Pode estar tudo bem, se isso não estiver legal, não vai. Então, tem muito a agradecer ela e, assim, é um conselho que eu dou. Escolha as pessoas certas para estar do seu lado, tá? Desde a Contemp, né, que tá com a gente ali, foi escolhida a dedo, pode ter certeza disso, porque a gente sabe do potencial e uma empresa que quer crescer, ela precisa de quem também tem a mesma visão de crescimento. Gosto muito desse pensamento. E é isso. Bom. E galera, olha que interessante, a gente aprendeu aqui hoje um pouco mais sobre como que o homem, nesse caso, consegue transmitir uma imagem melhor. Se você gostou desse episódio, segue a gente lá no Instagram, @PedroContempo. Lá eu posto tudo sobre o meu dia a dia, tanto na Contempo quanto com os clientes. Inclusive, alguns cortes eu vou lançar lá desse episódio. Davidson, como que o pessoal te acha no Instagram ou qualquer outra rede social? Fala na sua câmera para eles. É o seguinte, meu Instagram é @Davidson Silveira Visagista. Tá? Davidson com Deivison. Tem que falar assim, né? Porque normal. Tem Davidson com A, tem Davidson sem I. Então, @Davidson Silveira Visagista. Segue lá. E pessoal, no final do dia, quando o assunto é gestão e resultado, a Contempo é foda. É isso aí.